Olá, eu sou Tássio Fernandes Alves, sou bolsista do PIBIC, sou orientado por Marrella Penton e vou falar sobre o método de Newton em otimização irrestrita. O método de Newton clássico existe principalmente para encontrar raízes de funções reais. Dado um ponto qualquer do domínio da função, nós podemos aproximar a função naquele ponto por sua linearização e, em teoria, podemos aproximar a raiz dessa função pela raiz dessa aproximação linear. A partir de um ponto inicial, a gente vai definir cada ponto de iteração como a raiz da linearização do ponto anterior. Visualmente, dado um ponto de iteração xk, nós vamos definir nosso xk mais 1 como a raiz da linearização do xk e vamos repetir o processo para definir nosso xk mais 2. Um aspecto importante do método é que sua convergência é local, ou seja, vão existir pontos iniciais que o método não vai trazer para a gente a convergência. Então, visualmente, a linearização da função no ponto menos 1 vai nos dar o ponto 1, e a linearização da função no ponto 1 vai nos dar o ponto menos 1. E para qualquer késima iteração, vai ficar oscilando entre esses dois pontos. Nós podemos expandir a aplicação do método de Newton para encontrar raízes de funções reais como um método para encontrar resoluções de sistemas não lineares. A cada iteração, nós podemos aproximar o sistema não linear pela equação f de xk mais o jacobiano da função no ponto xk vezes x menos xk, que por si só é um sistema linear, ou seja, estamos a cada iteração aproximando um sistema não linear por sistemas lineares e, nesse processo, conseguimos encontrar a solução do sistema não linear. No caso de otimização irrestrita, nossa intenção agora é encontrar o mínimo de uma função. E uma estratégia para isso é justamente encontrar os pontos em que o gradiente dessa função seja igual a zero. Com isso, o mesmo método que utilizamos para encontrar a solução de sistemas não lineares pode ser utilizado para encontrar os zeros da função gradiente. Os pontos estabilizadores de uma função, ou seja, quando o gradiente é zero, não necessariamente são pontos de mínimo. E por isso o método de Newton não é necessariamente um método de minimização. As raízes da aproximação linear que nós utilizamos em cada iteração de Newton podem ser interpretadas como os pontos estabilizadores de uma aproximação quadrática da função. Cada iteração de Newton pode ser interpretada como a resolução de um subproblema de otimização, que é mais simples, que é minimizar uma quadrática. Então, para cada ponto xk de iteração do método de Newton, nós podemos definir o próximo ponto xk mais 1 como um mínimo da aproximação quadrática da função ao redor do ponto xk. Tenho aqui uma ilustração do método, e é importante comentar que a convergência do método de Newton é quadrática, ou seja, a cada iteração, o método se aproxima a uma velocidade quadrática do ponto mínimo. Nós sabemos duas coisas importantes sobre Newton. Primeiro, que a convergência dele é local. Segundo, que a velocidade de convergência é quadrática. Uma pergunta natural é: será que é possível adaptarmos um método de tal forma que tenhamos convergência global e consigamos manter um pouco da convergência quadrática? É aí que entra a ideia de região de confiança. Como eu disse anteriormente, cada iteração de Newton pode ser interpretada como a minimização desse subproblema. Mas essas aproximações, elas só são confiáveis ao redor do ponto xk. Quanto mais elas se afastam do ponto, menos confiável elas se tornam. Então, ao invés de minimizarmos a função em todo o seu domínio, nós vamos minimizar a quadrática em uma área pré-definida ao redor do ponto xk. Agora nós conseguimos dizer como são as interações do nosso método. Para um x0 inicial, nós definimos um parâmetro C positivo, que vai ser uma cota inferior para a nossa região de confiança, e dois parâmetros sigma e θ entre 0 e 1. Definido o tamanho da nossa região de confiança, para cada xk, nós calculamos o mínimo da aproximação quadrática da função ao redor do xk e verificamos a desigualdade. Se ela for satisfeita, significa que houve um decrescimento significativo da função, então o nosso próximo iterado vai ser igual a esse valor mínimo. Se não for satisfeito, não temos decrescimento satisfatório. Nós reduzimos o tamanho da região de confiança e calculamos novamente o mínimo. Tenho aqui uma animação de como que um método com regiões de confiança se aproxima do mínimo de uma função. E em comparação, na esquerda temos Newton com região de confiança e no meio o método do gradiente. Região de confiança minimiza essa função em aproximadamente 9 iterações, enquanto que o método do gradiente em aproximadamente 600. Na direita temos o método de Newton padrão, e ele consegue aproximar a função em 2 iterações. Então, embora tenhamos perdido um pouco da velocidade de convergência, nós conseguimos um método de minimização global. Agradeço ao CNPq, ao PIBIC, ao IME e à UFBA. Obrigado.